Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no programa será Gustavo de Santana Carvalho, que é servidor público, advogado e coordenador da comissão organizadora do primeiro Congresso Conservador de Rio Verde. E esse será exatamente o tema da nossa entrevista, primeiro Congresso Conservador de Rio Verde. Gustavo, prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o meu convite. Divino, a gratidão é nossa, nos sentimos honrados de poder estar nos servindo desse espaço tão importante para o agronegócio e também para a sociedade de Rio Verde. Muito obrigado. O que é ser um conservador, Gustavo? Divino, ser conservador basicamente é uma escolha de vida, né? É prezar por princípios que são universais, caros à sociedade e que foram desenvolvidos ao longo do tempo por essa sociedade a partir de experiências, e se chegou à conclusão de que tais condutas são as mais adequadas e que são aquelas que melhor promovem uma evolução social e humana. Basicamente, esse é o teor do conceito de conservadorismo. Não se limita a uma ideologia e nem tampouco é um posicionamento político. Comumente as pessoas fazem essa confusão. E daí a importância de participar de um congresso como esse, para que se possa aprofundar as ideias e os conceitos e enriquecer o nosso debate do dia a dia, com as pessoas com quem a gente convive, e não apenas nas redes sociais. É preciso que a gente cada vez mais busque conhecimento. O conservadorismo, ele está mais ligado à direita ou existe conservador de esquerda? Olha, existe o conservador de esquerda em países em que a esquerda já exerceu um domínio completo, absoluto, e normalmente são países em que já se vive o completo socialismo ou já se vive todas as mazelas do comunismo. Então, lá exercer uma postura conservadora para eles é conservar aquilo que eles já têm lá, e que é o retrocesso completo, né? Então, para países, para a sociedade ocidental, né, e com a cultura que nós temos, com os valores que nós preservamos, o conservadorismo hoje, especialmente no Brasil, está intrinsecamente ligado à direita, um posicionamento de direita. O cidadão comum, antigamente ele detestava falar de política. Quando você começava a falar de política, a pessoa já olhava para você e falava assim, eu não gosto de discutir política. Mas ele discutia futebol, ele contava piada, ele falava de uma série de coisas. Hoje, esse cidadão comum, ele fala de política de uma forma tão tranquila, ele trata os assuntos da política de uma forma diferenciada daquilo que sempre foi. O que levou as pessoas, Gustavo, a de repente se interessarem pela política? Divino, eu acredito que tenha sido muito mais uma certa dor que nós passamos a sentir à medida em que vimos um Estado ir sendo inchado gradativamente e fomos vendo que cada vez mais as pessoas estavam tendo liberdades cerceadas e estavam se vendo completamente reféns de um sistema que pode ser mudado dentro de um conceito democrático através do próprio posicionamento do cidadão, do eleitorado. Então, ou seja, à medida que as pessoas se despertam para isso, é que elas vão conseguir promover a transformação e resgatar aquilo de essencial que nós temos na nossa sociedade e fazer com que, de fato, voltemos ao bem comum e não apenas ao bem de uma meia dúzia que quer se servir do Estado, né, como se fosse apenas seu, como se fosse um capricho seu. Por que existe tanto medo, tanto temor hoje de que o resultado das eleições possa não ser aquele exatamente que seja a vontade da população? Em poucas palavras, teme-se uma fraude. E uma fraude no sentido mais triste da palavra, porque seria uma fraude praticada por aqueles que deveriam resguardar, né, toda a lisura de um processo eleitoral. Então esse talvez seja o grande temor e que faz com que os ânimos acabem se acirrando
porque o ideal seria que nós pudéssemos confiar plenamente nas autoridades constituídas até para esse fim. Nós somos, por exemplo, um dos poucos países no mundo que tem uma justiça eleitoral, e que na prática ela não é bem uma justiça, né? Ela é muito mais um órgão administrativo do que um órgão jurisdicional, mas que custa muito caro aos nossos cofres públicos. Se a gente fosse observar o custo do TSE e dos TRS país afora, nós íamos ficar assustados, e ao final o que se garante é um processo que acaba por ser visto por muitas pessoas como não completamente confiável, à medida que, por exemplo, rejeita-se auditorias, à medida em que, pelo menos, o cidadão não pode sequer duvidar. O cidadão ele é obrigado a acreditar que tudo aquilo que eles processam ali, de forma eletrônica, que não seja auditável em tempo real, seja tido como a plena verdade, e ai de quem contestar. Então, esse receio de uma fraude é o que mexe com muitas pessoas e que temem por um resultado de urnas que seja diferente daquilo que a gente já observa nas ruas nos últimos dias, nos últimos meses, e, por que não dizer, desde o início de 2019. Por que as palavras Deus, pátria e família são tão destacadas pelos conservadores? Porque são basicamente os pilares elementares do conservadorismo, especialmente no Brasil, né? Então, a fé em Deus, a fé num Criador, um ser criador de todos nós, e o princípio de primar pela família, de amar a família na sua essência, entender a família como célula-mãe da sociedade, né? E o amor à pátria, o entendimento de que a pátria ela é muito mais do que meramente um território, um conjunto de terra, mas ela tem que ser defendida a todo custo para que os valores não se percam e para que a gente tenha de fato a soberania como um povo, que fazem com que esses três pilares devam ser os elementares e os defendidos por aqueles que se identificam como conservadores. Quais são os maiores perigos enfrentados hoje por esses três pilares? Bom, começando pelo primeiro, nós vivemos tempos, Divino, de um verdadeiro ateísmo, né? E de um estímulo ao ateísmo. A coisa é tão triste, só para que a gente possa aqui, por exemplo, fundamentar em notícias recentes, tá? Notícias agora que saiu na BBC News Brasil. A manchete fala por si: jovens sem religião superam católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fala logo abaixo da matéria: os sem religião já são mais de 30% dos jovens de 16 a 24 anos no Rio e em São Paulo, indica o Datafolha. Então, embora nós tenhamos aí certas desconfianças com relação a institutos de pesquisa, por exemplo, esse levantamento traz uma preocupação para nós. Veja como a fé em Deus tem sido desprezada por jovens, especialmente nessa faixa etária, e que isso não é à toa, é justamente no período em que eles estão sendo submetidos a uma doutrinação na prática nas escolas, né? E também tem sido presa fácil diante de pais que às vezes não estão sabendo como conduzir bem, né, os rumos da sua família, e acham que devem simplesmente estar preocupados em ganhar dinheiro ou em deixar patrimônio. Fica aí uma dica, né? A gente vê tantas pessoas aí que se esforçam para poder construir patrimônios para suas famílias. Olha, se deixarmos que os jovens se percam nos seus princípios, e a fé em Deus ela é elementar para o brasileiro de bem, normalmente, não vai ter para quem deixar esse patrimônio. Qual o risco de você depois deixar um patrimônio aí para um grupo que vai se drogar com ele, ou para um grupo que vai aplicar os seus recursos em práticas nada louváveis? Então, daí a importância de nos dedicarmos a essa questão. E o risco que existe é justamente esse, o da sistematização da
aplicação de um certo ateísmo na nossa sociedade. Outro ponto que a gente também precisa de refletir, Divino, é o seguinte: veja bem, antigamente, há 30, 40 anos atrás, em todas as instituições que a gente chegava, normalmente até instituições públicas ou populares, estava ali bem escancarado, existia uma cruz, existia um crucifixo, existia algum símbolo que remetia à fé dentro desses lugares. A cultura do politicamente correto, né, e que vem disfarçada de politicamente correto, mas traz em si valores progressistas perigosos, e depois nós precisamos falar sobre essa palavra progressismo, traz aí uma questão de que as pessoas foram se desvencilhando ou escondendo a própria fé para parecerem politicamente corretas. E com o passar do tempo, vão vendo que falta a prática, né, dessa fé constante, e o resultado não poderia ser outro. Aí a gente está vendo aí uma juventude que agora já se identifica como sem religião. E, ao mesmo tempo, essa juventude que se identifica como sem religião engrossa também os números que a gente tem visto aí de práticas nada louváveis, né, e que tem feito o sofrimento de muitas famílias, como drogadição, como dificuldades até de identificação sexual. Tem jovens que chegam a esse ponto. Tem pessoas que saem, por exemplo, o Divino, de um seio familiar tão bonito, tão bem cuidado na sua família, e vão para alguma faculdade, muitas vezes até para a faculdade federal, normalmente em outra cidade, e depois de 6 meses voltam odiando os pais, voltam às vezes mulheres com aquelas indumentárias completamente estranhas, voltam homens afeminados inexplicavelmente e que dizem que Deus não existe. Então, é esse tipo de risco do qual nós estamos falando. Mais do que nunca torna-se importante que a gente resgate os valores essenciais que fizeram com que a nossa sociedade fosse bem sucedida até aqui, ou se não, estejamos preparados para uma escravidão completa que virá. Gustavo, o congresso acontecerá no próximo sábado e terá 6 palestrantes, que serão o José Adelane Maciel, o Maurício Costa, o Bernardo Custer, o Júlio Cunha, o Cristóvão Espírito Santo e o Alan dos Santos. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre cada um deles. Quem é esse casal, José Maciel e Adelane Maciel, que irá falar a respeito de ideologia de gênero? O José Maciel, ele é um pastor evangélico e é também formado em psicologia. A Adelane Maciel é uma servidora pública e que também se dedica aos estudos da mente humana e que trazem consigo, além de tudo, uma experiência de vida muito, muito bonita, muito importante. Aqui eu acabo sendo que meio obrigado a oferecer um certo spoiler, né, como as pessoas dizem aí não tem jeito, do né? evento. Não tem jeito, mas é assim mesmo. E então a história da Adelane envolve essa questão sexual. Ela é uma ex-lésbica e que hoje é uma mãe de família com filhos e que viveu o retorno dessa prática indevida, né? E hoje fala com tanta propriedade. E mais do que falar, eles têm um trabalho fantástico. Nas redes sociais deles, eles desenvolvem umas lives e umas certas matérias, trazendo inúmeros casos de pessoas que vivenciaram problemas com transexualismo, com homossexualismo e essa luta dentro do aspecto sexual, e que hoje trazem as suas experiências para poder ajudar outras pessoas a fazerem um pleno reencontro com a sua sexualidade original, com a sua sexualidade biológica e viverem em paz consigo e com Deus. Então, acho que só por aí já vale muito. Se fosse só essa palestra deles, já valeria que todos os pais fossem participar e passarem ali pelo menos 3 horas. E nós falamos até agora somente de uma das palestras. Olha que riqueza de conteúdo. Bom, então muito mais do que teoria, eles vão falar da vivência prática, né? Porque a Adelane, ela tem essa vivência, se apaixonou pelo José, quer dizer, ele viveu toda essa questão da Adelane também, e eles hoje trazem isso para a sociedade. Bacana. Bom, vamos falar do Maurício Costa. Ele vai trazer o tema A Missão dos Conservadores 2022. Sim, o Maurício Costa, ele tem se destacado como um palestrante conservador, né? Ele tem uma vida muito bonita, é um cara ainda jovem,
né, um jovem ainda, mas que tem contribuído muito com seus conhecimentos. Ele tem sido reconhecido no meio dos conservadores por pessoas como Gustavo Gayer e tantos outros de renome nacional, como uma pessoa que com uma grande capacidade de assimilação de leitura e que consegue destravar nas nossas mentes, por exemplo, alguns conceitos que pareciam tão difíceis de serem entendidos. Tudo envolvendo a questão do conservadorismo. E uma vez sendo isso assimilado, qual é a nossa grande missão para esse ano de 2022? Para o agora, vivendo o agora, sem ficarmos aqui só pensando nos anos vindouros, num futuro que não se sabe nominar, qual é a nossa missão imediata para agora, para 2022? Esse é o teor dessa palestra. Bom, depois nós temos o Bernardo Custer, que vai falar sobre teologia da libertação. Quem é o Bernardo e por que ele vai falar desse tema? Certo. O Bernardo Kister é também um palestrante de renome nacional, né? Eles são do canal Brasil Sem Medo. É um aluno do professor Olavo de Carvalho, né? Teve aí convivência com o professor Olavo muito próxima e aprendeu bastante com ele. Foi também parceiro do Alan dos Santos, participando diversas vezes do canal Terça Livre, que foi retirado sumariamente do ar, de uma forma terrível e autoritária pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria ser guardião da Constituição. E o Bernardo como um católico fervoroso, assim como o professor Olavo trouxe vários de seus alunos ao reencontro com a fé, né, a aproximação com Deus, e no caso dele, por desenvolver a fé católica, trouxe naturalmente as pessoas para a fé católica e a fé cristã, né, mas dentro da sua ramificação católica. O Bernardo vai falar sobre a teologia da libertação. E, basicamente, o que fez a teologia da libertação nas últimas décadas? As pessoas não perceberam, mas especialmente dentro da Igreja Católica, essa corrente de pensamento fez com que gradativamente fosse sendo substituído a visão de um Deus de graça e um Deus que é realmente o autor e consumador da salvação de todos, para que fosse sendo substituído por práticas de uma certa justiça social, relegando o cristão não apenas aquele que deve servir a Deus e desenvolver a sua fé, mas aquele que simplesmente deve se dedicar a buscar combate de desigualdade social como se isso fosse levá-lo ao céu. E nesse meio tempo aí, foi corroendo conceitos, princípios e virtudes. Dentro da própria Igreja Católica houve esse movimento. Isso é muito triste. E há também, ele vai conseguir trazer isso para nós, o que houve com relação a ramificações dessas que surgiram de dentro da Igreja Católica com esse conceito e replicou uma outra dentro da fé evangélica também. É muito rico o conteúdo que ele vai trazer, então especialmente para quem é católico, tem um peso ainda maior a participação desse congresso e conhecer a respeito, até para que se possa combater esses princípios como se fosse uma pequena praga que vem sendo cultivada ao longo de anos, e para que também a gente possa saber o que é certo, agir da maneira certa e auxiliar nas suas paróquias, auxiliar nas suas comunidades eclesiásticas aí, para que as coisas retomem o caminho original. Nós já tivemos aqui em Rio Verde padres completamente esquerdistas, e eu dizendo isso não quero ofender a senhor ninguém, mas graças ao bom Deus tem surgido uma safra de párocos com uma responsabilidade muito grande, com uma consciência e com uma fé inabalável em Deus e na verdadeira fé católica, e combatendo esse tipo de prática dentro das suas paróquias, graças a Deus. E o Bernardo Kister está aí para poder trazer esse conceito. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Quem é o Júlio Cunha, que vai falar que vai palestrar com o título Pro Armas?
Muito bem, vamos acelerar um pouquinho. Júlio Cunha, coordenador estadual do Movimento Pro Armas em Goiás, vai falar sobre a importância da legítima defesa, a importância da gente primar dentro das nossas casas pelo nosso direito de defender as nossas famílias. Sinteticamente é isso, Divino. Bom, o próximo é o Cristóvão Espírito Santo, que vai falar sobre nova ordem mundial. Às vezes, Gustavo, dá a impressão que essa nova ordem mundial, o pessoal dá até uma viajada. Não, como é que é? Fala um pouquinho disso aí para nós. Exatamente. Então, o doutor Cristóvão do Espírito Santo é um advogado, integrante da Comissão de Direito Conservador da OAB em Goiás. É um homem de um conhecimento extremamente relevante. Ele conhece profundamente sobre o tema. As duas palestras dele que eu já assisti até hoje, sinceramente, eu não queria que tivessem acabado. É como se eu quisesse continuar lá até agora, né? E ele vai trazer para nós esse conceito do que é essa nova ordem mundial, como ela se estabeleceu, voltando um pouquinho quando a gente tinha, na década ali, depois da Segunda Guerra Mundial, e vivemos até o momento da queda do Muro de Berlim, existia uma polarização entre as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, como que se deu esse contexto dessa derrubada, e depois disso, o que o mundo veio experimentando dentro desse advento de globalização e dessas mudanças de poder daqueles atores, né, os países que funcionaram como verdadeiros atores e que querem, cada qual, exercer o seu domínio sobre o restante do mundo, e como a população do mundo todo vai se posicionando nesse contexto. Aí é o momento da gente conseguir entender melhor o que está acontecendo do conflito, por exemplo, né, na Rússia e a Ucrânia, outros conflitos que parece que nunca cessam em diferentes regiões do mundo, e também outras questões que às vezes a gente vê no noticiário internacional, Divino, e não fica entendendo de por que aquilo acontece ou como aquilo pode influenciar nas nossas vidas. No final, a gente acaba só entendendo quando o preço nosso de alguma coisa sobe ou desce, e ainda tem gente que acha que tem que reclamar de algum político local quando isso acontece, enquanto, na verdade, os fatores que levaram a isso estão diretamente relacionados com o cenário internacional. Bom, e o último palestrante, para a gente destacar aqui, ele dispensa apresentações, que é o Alan dos Santos, que ele vai trazer a palestra com o título Para onde caminha a liberdade no Brasil. A participação do Alan será online, até porque se ele vier para o Brasil, ele vai para o xadrez, né? Exatamente. Você disse que será a última palestra, nós não temos nem como antecipar qual será o horário, etc. Está havendo uma série de cuidados com relação a isso também. Ah, tá. Ninguém com maior propriedade para falar sobre o assunto liberdade no Brasil hoje do que o Alan dos Santos. Para quem acompanha o movimento, algum movimento conservador, ou para quem é mais atento, né, com relação a temas políticos, ao que vem ocorrendo nas redes sociais no Brasil, todo mundo conhece Alan dos Santos, né, mas basicamente é o jornalista responsável pelo canal Terça Livre, que foi sumariamente retirado do ar e que sofre perseguição terrível, e pode-se considerar hoje que é um dos presos políticos que existe no Brasil. É isso mesmo, vou repetir. O Brasil tem preso político, um deles, né, está com mandado de prisão aí, com base por conta daquilo que fala. É um caso de um Supremo Tribunal Federal que deveria resguardar liberdades e, ao contrário, age como um verdadeiro algoz de quem quer ser livre e falar o que é devido. Então, esse é o Alan dos Santos, e ele vai expressar com muita propriedade a respeito do assunto e, mais do que isso, sobre a vivência dele. Hoje, o Alan dos Santos vive em outro lugar, né? Está sujeito a situações extremamente delicadas e não pode sequer estar no país dele, viver no país dele, conviver com a família dele, por conta de perseguição de togados que hoje representam os interesses mais escusos existentes no nosso país, infelizmente. E aí ele que vai trazer aí uma participação fantástica, vai enriquecer muito o nosso Congresso, Divino. Bom, eu tenho 30 segundos para a gente falar quem é esse Grupo Brasil 22, que é o realizador do evento. O Grupo Brasil 2022, Divino, é uma reunião de pessoas, né? Nós não somos uma instituição com personalidade jurídica, mas nós somos uma reunião, um grupo de pessoas que se uniu para estudar, tratar a respeito do conservadorismo e para fazer um verdadeiro movimento, né, no sentido literal da palavra, um movimento que possa trazer amadurecimento
político e um amadurecimento para todas as pessoas que querem cada vez mais conhecer bastante sobre o tema conservadorismo e posicionar-se da forma adequada para que a gente possa construir um Brasil melhor. E isso começa em 2022 e por isso do nome Grupo Brasil 2022. Gustavo, gostaria que você encerrasse fazendo um convite para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que às vezes nem sabia do Congresso e que de repente já querem saber mais e querem participar. Perfeito, Divino. Antes do convite, eu quero agradecer muito ao Sindicato Rural, a pessoa do seu presidente Luciano, um homem conservador de princípios, e também a toda a diretoria do sindicato, que nos abre espaço para que consigamos realizar esse evento. E nesse momento também é oportuno, como você mesmo disse, de convidarmos a todos os cidadãos de bem, a todos os pais de família, a todos os jovens que são conscientes, a todas as pessoas que querem ver um Brasil melhor e que acreditam em Deus, que querem ver um país melhor, né? Que primam pela sua pátria e entendem que a família deve ser preservada. Eu convido a todos vocês a participarem do primeiro Congresso Conservador de Rio Verde, que vai acontecer daqui a 2 dias, no sábado. Então corra, porque certamente já não há tantos ingressos mais disponíveis. Alguns membros do Grupo Brasil 2022 ainda têm alguns ingressos, e por isso eu vou deixar o contato de um dos membros, tá? Para que você ligue e solicite o seu ingresso urgentemente. A inscrição se dá pelo ingresso. Então ligue agora, se você se interessou, 649-9601 5322. Repetindo, 649-9601 5322. Ligue, garanta o seu ingresso, esteja lá conosco e vamos fazer uma festa muito bonita. Recentemente, Rio Verde deu uma grande mensagem para o país todo, mostrando que aqui é um público forte, conservador, de direita e produtivo. Né? Mostrou imagens lindas da nossa cidade no último dia 20 de abril. E eu acho que agora é hora também de mostrar que somos um povo que é rico, não é à toa, mas ele é rico porque é rico em conhecimento, em cultura e valoriza um congresso como esse. Te agradeço muito, Divino, pela oportunidade, reforço o convite, esteja lá conosco. O seu ingresso, eu quero ter a honra de presenteá-lo com ele nesse exato momento, tá? Muito obrigado, e que Gustavo. você esteja lá conosco e mais pessoas estejam conosco também. Um grande abraço, muito obrigado por tudo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.